Nós veremos nossa história, aquela que permitiu que estivéssemos aqui, aquela que permitiu que, a partir de praticamente nada, nós fôssemos um recém-nascido. É uma história extremamente misteriosa, extraordinária, porque envolve tanta coisa desconhecida, tantas incertezas, e nós progredimos a cada passo. Mas todos esses avanços podem ser vistos hoje graças à ciência, ao conhecimento que temos, e também graças às possibilidades da imagem, que hoje conseguem mostrar o que não se podia ver até bem pouco tempo. Então veremos desde o pequenino, minúsculo, infinito. Vamos desenvolver o que nos constituiu progressivamente, os laços que existem entre o ser que virá e aquela que o abriga, a mãe. E é uma aventura, porque haverá etapas a superar, há sempre imprevistos. É a mesma trajetória, mas com detalhes diferentes, e vamos ver que podemos chamá-la de Odisseia. É a Odisseia da vida. Um dia, um homem e uma mulher descobriram o amor que existia entre eles, e desse amor nasceu o desejo de ter um filho. De sua concepção até seu nascimento, com as imagens provenientes do saber atual, assim como com a contribuição dos cientistas de todas as disciplinas ligadas à gravidez, nós contaremos para você os 9 meses dessa extraordinária odisseia da vida. É a história de uma mãe e do bebê que ela carrega, comum a toda a humanidade, repetida bilhões de vezes, porém sempre diferente, sempre única. É também a mais bela de todas as experiências. Do desejo ao feto. Distribuição sinapse. Neste primeiro episódio, nós conheceremos um casal com suas paixões, seu amor, seu desejo de ter filhos. E isso nos permitirá ver algo extraordinário, que é o infinitamente pequeno que nos antecede. Esse encontro entre duas células pequeninas, mas carregadas de tanto potencial, de tanto amor, de tanta afeição e de tanto patrimônio genético. Mas principalmente nós veremos com que precisão se cria dentro de um curto intervalo de tempo, se organiza tudo o que estará nos órgãos, nossa funcionalidade, quase o suporte dos nossos sentimentos. É realmente uma coisa até agora invisível, que nós veremos em detalhe e que vai nos impressionar. Meu bebê, você ainda nem está aqui e eu já tenho vontade de falar sobre nós, seus pais. Eu, Bárbara, sou italiana. Meus pais moram em Milão. Seu pai, Manu, é de Amiens. Nós nos conhecemos em Antibes, num parque de atrações aquáticas. Lá eu trato dos golfinhos. Eu cuido deles, alimentando e adestrando para os espetáculos. É a minha paixão, eu adoro os golfinhos. Seu pai é mergulhador e faz a manutenção dos aquários dos meus animais. Eu o amo muito. É o homem da minha vida. No princípio, já se sabe muito bem, há o esperma depositado pelo homem no ventre da mulher. Milhões de espermatozoides, uma enxurrada, uma torrente de espermatozoides. Todos vão morrer. Todos, menos um. Para eles, os mensageiros da vida, é o início de uma verdadeira corrida pelo tesouro. De um ímpeto alucinado de muitas horas em direção a um encontro galante. Tendo no final, talvez, a recompensa do vencedor e uma fabulosa promessa de vida. O encontro com um óvulo. Agitando seus flagelos, os espermatozoides viajam por horas, milímetro a milímetro, obstáculo após obstáculo. A vagina, a passagem cheia de obstáculos pelo colo do útero, o próprio útero. Um verdadeiro percurso do combatente. Os mais frágeis, os mal formados e os retardatários se entregam. Outros caem nas armadilhas ou se perdem pelo caminho.
Aqui se apresentam dois túneis diferentes, apenas duas vias possíveis. Aí está, só uma dessas vias conduz até o óvulo. Nesta corrida frenética para a vida, não é só a energia que conta. O acaso e a sorte também têm seu papel. Correntes poderosas detêm sua viagem. Há ondas que fazem ondular um tapete de cílios, contrários ao seu caminho. Imagine, os competidores ainda na corrida já percorreram quase o equivalente, para eles, à distância entre a Terra e a Lua. E, no entanto, a irrepreensível força da vida os impulsiona para a frente. Enfim, no final do longo, longo túnel obscuro, como um astro misterioso, o óvulo. Na verdade, o encontro entre o espermatozoide e o óvulo não é o início da história. É consequência de todo um passado. De um lado, o espermatozoide. Ele era jovem, amadureceu, e para isso levou 3 meses. De outro lado, o óvulo. Ele estava lá no ovário há muitos anos, 15 anos, 30 anos, se a mulher tiver um filho aos 30 anos. E no momento final, logo antes de seu encontro, cada um vai se desfazer de uma parte dos cromossomos. Nós somos feitos de 46 cromossomos. Todas as nossas células têm 46 cromossomos, exceto o óvulo e o espermatozoide, que devem pôr a metade de lado, 23 cromossomos, para na hora do encontro reconstituir uma célula de 46 cromossomos. Essa seleção, feita ao acaso, logo antes da fecundação, em meio aos cromossomos das células sexuais, se chama meiose. A genética explora as consequências desse fenômeno na origem das variações e das surpresas da hereditariedade. Se você tem 2 irmãos, eles receberam o mesmo patrimônio genético do pai e o mesmo patrimônio genético da mãe, porque têm os mesmos pais. Porém, eles são diferentes um do outro. Então, isso mostra que uma criança não é metade do pai e metade da mãe. É um ser totalmente diferente, no fim das contas. E por quê? Porque dentro das células sexuais espermatozoides e óvulos, existe um cruzamento desses cromossomos, que faz com que doemos à criança um tipo de reconstrução entre esses cromossomos que têm os pais dos pais, isto é, os cromossomos do avô e da avó, já que nós somos feitos dos cromossomos dos nossos pais. Então vamos remisturar, cortar, colar esses cromossomos de uma maneira completamente aleatória, o que faz com que não possamos absolutamente prever qual tipo de cromossomo vamos dar a nosso filho. E é então esse fenômeno da meiose que cria de fato a diversidade em uma população de animais, já que a cada vez, a cada geração, tudo é remisturado, tudo é remiscigenado, o que faz com que o que transmitimos nas nossas células sexuais não seja a imagem exata do que nós mesmos somos. Cada um desses milhões de espermatozoides carrega consigo seu segredo. É neste momento que se joga a loteria da existência. De agora em diante, eles não são mais do que uma centena a explorar a superfície do óvulo. Alguns só conseguem passar até a cápsula, a couraça protetora. Última agitação. Frenesi definitivo. De repente, um deles acaba encontrando o caminho. É isso aí. É ele, o único, incomparável. Imediatamente perforada, a carapaça se enrijece e os outros espermatozoides se chocam contra uma barreira intransponível. Para eles, a viagem terminou. Mas às vezes a corrida pela vida encontra acidentes, reserva surpresas a partir desse exato momento. A mãe terá então 2 gêmeos fraternos. Acontece que uma mulher ovula 2 vezes no mesmo ciclo, seja pelo mesmo ovário ou um de cada vez. Há uma ovulação. E se há um encontro com espermatozoides, haverá 2 embriões que provêm então um óvulo diferente e de um espermatozoide diferente. Por isso, eles não têm nada em comum no plano genético. Pode até vir um menino e uma menina, mas que mesmo assim vão coabitar, vão estar na mesma cápsula espacial, no mesmo útero do início até o nascimento. E esse fenômeno é relativamente pouco frequente. Constitui cerca de 1% dos casos de gravidez, mas é favorecido hoje em dia pelos tratamentos de infertilidade. Esses tratamentos têm como objetivo justamente a multiovulação. Então há mais chances que vários folículos ovulem
encontra espermatozoides e resulta em vários embriões. Para o vencedor, o périplo continua. Ele perde seu flagelo, que se torna inútil, e libera seu tesouro. O patrimônio genético de Manu se une ao de Bárbara. Dessa união vai nascer uma célula única no mundo. Sonho de amor, fruto do desejo e já esboço de vida. Um ovo. Desde este segundo já está tudo escrito, ou quase. E então o processo se acelera. Uma nova vida se organiza. Uma nova aventura começa. O ovo instantaneamente se divide em 2, depois 4, 8, 16, 32 células idênticas. A mitose é um processo indispensável, já que é a produção de 2 células a partir de uma. Então é por isso que a natureza criou um mecanismo que se chama de duplicação do DNA, que faz com que o cromossomo seja copiado. É um tipo de grande fotocópia, na verdade, onde se tem um cromossomo. Imagine como se fosse um espaguete, e esse espaguete vai se autocopiar, reconstruindo um cromossomo na base do cromossomo que existe, e depois tendo 2 espaguetes que serão exatamente idênticos um ao outro. Eles vão se dividir e cada nova célula vai pegar o antigo espaguete e a outra, o novo espaguete. Então o cromossomo é capaz de se autoduplicar. E aí está uma das propriedades fundamentais dos seres vivos, do DNA, que é essa grande molécula que constitui nossos cromossomos, o que chamamos de autoduplicação. A mecânica de precisão das primeiras divisões do ovo também pode sofrer acidentes. Às vezes, de fato, não são as células, e sim o ovo que se divide em 2 entidades. Esse fenômeno é a origem dos gêmeos idênticos. Trata-se de um só óvulo, de um só espermatozoide, que num dado momento do desenvolvimento, nos primeiros dias, vai se separar em 2. E então dará origem a gêmeos idênticos que têm o mesmo patrimônio genético, que se parecem muito. Mas de acordo com o momento em que o embrião se divide, teremos gestações diferentes, com uma só placenta, mas às vezes com uma só bolsa d'água, ou às vezes com 2 bolsas d'água. E se a divisão acontece muito tarde, já que ela pode acontecer a qualquer momento, entre o 2º e o 6º dia, se é, por exemplo, no 6º dia, no momento onde todo o princípio do embrião já foi formado, teremos 2 embriões que ficam ligados, e é o que chamamos de siameses. Felizmente, esse conjunto é bastante raro, particularmente as divisões tardias. Mas os gêmeos idênticos são estimados em aproximadamente 25% de todos os gêmeos no planeta. Eu falo dos gêmeos concebidos naturalmente, visto que há um aumento muito artificial hoje, devido aos tratamentos de ovulação. Paradoxalmente, são esses tratamentos e as técnicas de procriação artificiais praticadas desde o fim dos anos 70 que permitiram aos biólogos aprofundar seus conhecimentos sobre a fecundação natural. Zev Rosenwachs dirige o primeiro centro americano de tratamento de infertilidade. Uma das coisas mais extraordinárias na fecundação in vitro é que nos permitiu observar e estudar os processos iniciais da reprodução humana, que até então não podíamos observar. Por exemplo, não havíamos antes observado os ovos humanos, nem a interação entre esperma e óvulo, nem os primeiros estágios, o que acontece quando o embrião se desenvolve. Nem mesmo, talvez o mais importante, a genética do desenvolvimento embrionário precoce. Eu adoraria estar em condições de dizer que depois de 25 anos de fecundação in vitro, nós esclarecemos todos os mistérios. Mas isso não é nada ainda. Por enquanto, só vimos superficialmente. Desde os primórdios da fecundação in vitro em 1978 e do nascimento da pequena Louise Brown na Inglaterra, as técnicas de assistência médica à procriação foram aperfeiçoadas, tratando o máximo de casos de infertilidade.
O avanço mais importante e talvez mais revolucionário em termos de fecundação in vitro é o desenvolvimento da injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que chamamos de procedimento ICSI, para tratar a infertilidade masculina. Nos primeiros tempos da fecundação in vitro, não se podia tratar essa infertilidade sem retirar entre 500 mil e 1 milhão de espermatozoides bem móveis. Hoje é suficiente recolher um único espermatozoide por óvulo retirado, que injetamos no óvulo. Um espermatozoide por óvulo. As taxas de fecundação são excelentes. 75% de todos os óvulos são fecundados e 94% dos casais que passam pelo procedimento conseguirão a implantação do embrião. E a taxa de gravidez está mais ligada à idade da mulher do que à gravidade do problema do homem. A taxa de sucesso depende da qualidade dos óvulos, e se formos mais longe, depende provavelmente da bagagem cromossômica desses óvulos. Quanto mais velha for a mulher, mais os seus óvulos terão tendência a ser anormais do ponto de vista cromossômico, o que chamamos de aneuploidia. Quanto mais velha ela for, maiores são os riscos de que ela tenha um número anormal de cromossomos nos óvulos e, consequentemente, nos seus embriões. Durante as últimas décadas, as técnicas de procriação assistida, que foram seguidas originalmente para tratar a infertilidade, se estenderam ao domínio do diagnóstico genético pré-implante. Nós utilizamos essa tecnologia para testar os embriões em função de doenças genéticas específicas, ou para detectar anomalias cromossômicas que resultariam em implantações inadequadas ou riscos de aborto espontâneo. Para detectar esses riscos, o diagnóstico pré-implante consiste em pegar um embrião já dividido em 8 ou 16 células e remover uma dessas células e depois analisar seu patrimônio genético. Surpreendentemente, a operação não tem consequências no desenvolvimento posterior do embrião. Na verdade, utilizamos o diagnóstico genético ou avaliação genética pré-implante para aumentar as taxas de implantação dos embriões, para diminuir a taxa de abortos espontâneos e também para evitar a transmissão de doenças genéticas de que certas famílias são portadoras. Um exemplo, a primeira paciente em que fizemos isso tinha tido antes 6 abortos espontâneos consecutivos. Ela veio aqui e nós retiramos 12 de seus óvulos. Desses 12, só um tinha uma bagagem cromossômica equilibrada. Nós testamos ao mesmo tempo o material deficiente e o material genético do óvulo em maturação. E depois da fecundação, testamos também um blastômero, uma célula entre as 8 primeiras de um embrião. Concluímos que esse embrião estava normal e depois o implantamos. E essa mulher teve um bebê absolutamente normal. Eu queria insistir, entretanto, no fato de que uma gravidez por fecundação in vitro não é mais complicada que uma gravidez natural. O que fazemos na fecundação in vitro é ajudar a natureza. Nós tentamos tornar possível o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, permitir ao embrião atingir o útero e que dê tudo certo na nidação. No terceiro dia de sua expedição, o embrião mergulha em uma imensa caverna, que logo lhe será bem familiar: o útero. No sexto dia, o ovo sai de sua crosta e se instala delicadamente na parede desse refúgio acolhedor. Às vezes, essa crosta, que é carregada por espécies de algas que levam, e se vê uma imagem como no fundo do mar, que levam esse embrião até o útero, e às vezes a crosta para. Quer dizer que ou ela para de se mexer, ou a esfera em si se choca contra alguma coisa e se instala por lá. E com a pancada, o embrião se engancha dentro da trompa e acontecem sangramentos que podem ser às vezes cataclísmicos. É o que se chama de gravidez extrauterina.
que requer cuidados médicos e acontece em 1% dos casos de gravidez. É então uma complicação devido à interrupção no transporte do embrião até o útero. Ele constrói um ninho que elegeu como domicílio por 9 meses. Por que eu escolhi o Manu como papai? Porque eu amo. Muito, muito mesmo. E porque eu queria que o meu filho fosse como ele. Tem muitas coisas do Manu que eu queria que o meu filho pudesse herdar. E é claro que eu não estou falando de características físicas, mas da maneira tranquila dele. Ele é leal, fiel a si mesmo. Isso é muito raro. E eu acho que isso é o que eu mais desejo para o meu bebê. Ele terá um pouco de mim. Espero que não todo o lado ruim. Espero que tenha bastante do Manu. É, a pureza que ele tem nos olhos. No início da segunda semana de desenvolvimento, esse bebê ainda é somente uma esperança para Bárbara. Ela não sabe que dentro dela essa esperança já está se realizando. O ovo vai literalmente incrustar na parede de seu útero. As células periféricas têm um poder de destruição do endométrio. São elas que vão corroer o endométrio, vamos dizer assim, a parede superficial do útero. E é assim que o ovo vai penetrar no interior da parede uterina, onde vai então se inserir. É isso que chamamos de nidação, visto que ele está no meio de um ninho que daqui em diante vai protegê-lo. Mas às vezes ele não penetra, ou logo que penetra para. É o que chamamos de aborto espontâneo. Os abortos espontâneos podem ser quase invisíveis ou podem aparecer um pouco mais tarde. Na maioria dos casos, acontecem nas 2 primeiras semanas. E isso representa mais ou menos 15% dos abortos espontâneos. Então veja só, risco de gravidez extrauterina, risco de aborto espontâneo. O caminho é difícil, é longo. É preciso escapar de muitos obstáculos antes de conseguir se desenvolver corretamente. Ele começa elaborando as conexões com o ambiente. É a futura placenta, uma plataforma de trocas permanentes com o corpo de Bárbara. Simultaneamente ao centro, um disco se desenha. O ovo se transforma e vira embrião. Com apenas 14 dias, ele não tem nem o tamanho de uma cabeça de alfinete. No interior desse ovo haverá células embrionárias que vão começar a se dividir, a se multiplicar e que vão formar as 2 primeiras camadas de células realmente na origem do embrião. É por isso que falamos de um disco embrionário bilaminar, disco didérmico, 2 folhetos posicionados um sobre o outro. Durante a 3ª semana de desenvolvimento, um certo número de células vai mergulhar entre o folheto dorsal e o folheto ventral. Vamos ter nesse momento um folheto intermediário. O folheto dorsal vai dar origem ao sistema nervoso central em particular. O intermediário dá origem à coluna vertebral, as paredes do corpo, os membros na forma inicial de pequenos brotos e algumas vísceras. E o folheto ventral dá origem ao tubo digestivo e o aparelho respiratório. Alguns dias mais tarde, o embrião está consideravelmente maior. Ele repousa agora no centro de 2 bolsas cheias de líquido. Uma incrível cascata de transformações o agita. Ela começa pela formação do sistema nervoso. Em seu dorso, um canal vertebral tem origem. Então, como uma bainha, o canal se fecha novamente em todo o seu comprimento e forma um tubo. É a futura medula espinhal. E essas 2 massas gigantes são os futuros hemisférios cerebrais. Durante esse tempo, o embrião se enrola sobre ele mesmo. Um coração rudimentar lentamente toma forma. As veias se desenham. O sistema circulatório do sangue se esboça. Nessa etapa, praticamente o embrião está inacessível à exploração. Sabe-se que ele está lá, mas mal se pode vê-lo. Uma pequena mancha na ultrassonografia, no nível da parede uterina, não é possível explorá-lo, visualizá-lo, e menos ainda fazer exames nesse embrião. Então, todos os conhecimentos que podemos ter são conhecimentos que vêm da embriologia experimental. E, felizmente, há muitas semelhanças entre o desenvolvimento do embrião humano. As etapas de desenvolvimento são praticamente as mesmas que se podem observar em mamíferos pequenos ou nos pássaros.
À medida que cresce, o embrião parece inicialmente com um peixe, um pouco mais tarde com um batráquio e finalmente com um réptil. Essa é a ordem correta das coisas. O embrião humano em formação passa por todas as etapas da evolução das espécies. Ele até tem uma cauda, que perderá logo logo. Ernst Haeckel, que foi um grande naturalista alemão do século XIX, sabia da estreita relação que existe entre o desenvolvimento e a evolução. Mas, infelizmente, ele forçou essa relação um pouco longe demais, propondo uma teoria que chamamos um tanto erroneamente de teoria da recapitulação. Dizia que o ser humano, que obrigatoriamente se encontra no topo da escala de todos os animais, é preciso voltar ao contexto da época. Passava durante seu desenvolvimento através de sua filogenia. Quer dizer que recapitulávamos nossa evolução. Então, por exemplo, no princípio, o ser humano se encontra dentro do líquido. Enfim, durante a gravidez, claro, e isso reflete um pouco a sua condição ancestral de peixe. E em seguida passávamos por um estágio um pouco mais elaborado de réptil, e depois, etc. Então revivíamos, na verdade, a nossa história. As observações atuais na embriologia comparada confirmam que existe mesmo uma ligação entre o desenvolvimento embrionário e a evolução das espécies. Entretanto, para o professor Henri Alexandre, a teoria de Haeckel deve ser retificada. É evidente que, em nenhum momento, o embrião do homem passa por um estágio peixe. É absolutamente falso. O homem passa por um estágio que chamamos de estágio faríngula. Soa melhor que peixe e é bastante correto. Quer dizer que há um momento em que o embrião apresenta um esboço de fendas branquiais. Um esboço. Mas essas fendas branquiais vão regredir, vão virar outras coisas. Há uma que resiste e que não é nem de longe uma fenda de verdade. É o canal auditivo. Então, se refletirmos bem, o homem e todos os mamíferos têm um canal auditivo e ao final desse canal auditivo está um tímpano. E no caso do peixe, as coisas foram mais longe. Ele não tem tímpano, o tímpano é perfurado. E é o que permite à água de se comunicar entre a faringe e o mundo exterior. Vemos muito bem aqui que, na verdade, nós nunca chegamos ao estágio de peixe. O que fizemos durante a nossa história ontogenética, ao longo de nosso desenvolvimento embrionário, é iniciar a formação de fendas branquiais. Mas paramos no estágio que nos qualifica como faríngula. O termo é um pouco complexo, mas essa noção é importante, porque o estágio de faríngula é um estágio comum a todos os animais que pertencem ao nosso grupo. Quer dizer, todos os cordados, principalmente os vertebrados. Todos os vertebrados passam por um estágio faríngula. Na verdade, é uma irradiação. Quer dizer que os peixes evoluíram por seu lado, evidentemente na base da evolução dos vertebrados, porque todos esses animais têm vértebras, os peixes, os répteis. Mas isso quer dizer que nós compartilhamos características fundamentais com todos esses animais. Simplesmente, nosso ancestral comum tinha características que encontramos ao mesmo tempo nos peixes e que encontramos também nos humanos. Em menos de 4 semanas, o ovo passou de uma só a vários milhões de células perfeitamente organizadas entre si, porque esse minúsculo organismo é o arquiteto genial de sua própria construção. Nos anos 70 a 75, começou-se a descobrir quais eram os genes que estão envolvidos na nossa construção. Quais são os genes que nos fabricam de fato, que dão as ordens de fabricação. Entre esses genes que constroem os indivíduos, há uma família que se chama de genes OX, no jargão, que são, na verdade, os genes arquitetos. São genes que vão decidir que parte vai se parecer com o quê. Por exemplo, uma pequena mosca, ela vai ter um par de asas para voar na altura do tórax, mas esse par de asas não está na altura do abdômen. Então, há uma informação genética que diz que esse par de asas deve estar na altura do tórax. Da mesma maneira, nós temos costelas que estão na região do tórax. Não é útil para nós ter costelas na altura do abdômen. E são, então, esses genes que dão as instruções para a disposição correta das estruturas do corpo.
Esses genes arquitetos existem cerca de uma dezena nos animais que chamamos, talvez erroneamente, de inferiores. Bom, pense nas minhocas, nas mosquinhas, nos artrópodes, nos insetos, em todas essas coisinhas que voam, todos os vertebrados, enfim, os vertebrados superiores. Incluem-se aí os homens, os ratos, os pássaros, as cobras, as rãs. As rãs têm 39 desses genes arquitetos. Esses 39 genes estão dispostos em 4 grupos nos nossos cromossomos. É só imaginar pequenas cadeias de genes. Temos 4 grandes grupos de 10 genes que são dispostos em cromossomos diferentes e que fazem seu trabalho. Então, esses genes são ativados, se tornam funcionais, botam a mão na massa. Enfim, por um período bem preciso de nossa embriogênese, que é em torno entre a 4ª e a 6ª, 7ª semana. Quer dizer, no momento em que o embrião realmente passa por movimentos muito complexos, a verdadeira construção, digamos assim. É no momento em que o embrião passa de uma massa de células relativamente pouco organizada a uma estrutura bem organizada. É nesse momento que se define a cabeça. É nesse momento que se define a cabeça, se define a parte frontal, se define a parte traseira, a direita, a esquerda, etc. Então o embrião aparece de verdade. É a transição a qual geralmente nos referimos como do embrião ao feto, finalmente. E é aí que o pequenino começa a aparecer com alguma coisa humana. Esperando o bebê de Bárbara. Data de nascimento prevista, 10 de setembro de 2005, o que me fez pensar que estava grávida. Era dia 24 de dezembro de 2004 e eu estava passeando com a minha mãe para comprar os últimos presentes de Natal. Eu estava calma e ao mesmo tempo feliz. Era uma sensação que não parecia com nenhuma outra. Eu comprei um kit de teste, mas já sabia o resultado. E me lembro que eu e minha mãe sorríamos muito e não conseguíamos parar de pensar nisso. Um dia ou 2 de diferença, mas para mim já estava claro. O sinal mais claro para mim foi o grande bem-estar que eu sentia. Então eu fiz o teste à noite, na véspera do Natal. Não era a primeira vez que eu fazia um teste desses, mas essa foi diferente, porque eu sabia o resultado. Eu tremia tanto que não conseguia tirar o kit da caixa, e o meu coração batia tão forte que acho que dava para ouvir a quilômetros de distância. O pontinho rosa era muito claro. Eu estava grávida. Estava dividida entre a maior alegria e o maior medo. De repente não estava mais sozinha. Na véspera eu era só a Bárbara, e logo depois seria a mãe. O que eu vi logo em seguida foi meus seios crescerem e minha pele parecer ao mesmo tempo mais suave e frágil. Sinto que meu corpo muda sem que eu possa realmente ver. Eu me sinto bem, mas fico tentando o tempo todo imaginar o que se passa dentro de mim. A primeira pessoa a quem contei a novidade foi Manu, o futuro papai. Ele voltava de Amiens e estávamos sozinhos na casa dos meus pais. Eu dei a ele um sapatinho com uma miniatura do menino Jesus e ele sorriu. Foi o sorriso mais lindo e doce que eu já vi. Os olhos dele brilhavam. Nos abraçamos, choramos e dissemos eu te amo 1000 vezes e agradecemos por esse lindo presente que demos um ao outro. É um bebê que vocês realmente querem? É claro que sim. Nós conversamos muito, principalmente o Manu. Ele queria desde que... Desde o início. Desde sempre. E eu não me sentia preparada ainda. Aí um dia... Engraçado, já tinham me dito. Chega um momento em que a gente quer, mas eu não sabia que era assim. E você? Você já queria logo, Manu? Ah, sim. Ah, sim, eu só estava esperando por isso. Eu disse que ela esperasse o momento dela e... Quando quisesse, eu já estaria preparado. E o que isso te causou quando ela te contou? O que me causou? Muita felicidade. Muita emoção. Foi maravilhoso. Eu acho que esse vai ser o Natal mais bonito. Meu Você presente tem de Natal sorte, mais mas bonito. não vai ser assim todo ano não, viu? Que pena. Vamos gastar um instante com um fenômeno misterioso dentre tantos outros. Uma história de coração. Um coração que bate. Essas bolinhas vermelhas são as células do futuro coração. Uma depois da outra, elas se estimulam e começam todas a pulsar em uníssono. Esse ritmo primário, esse tum-tum-tum da vida. A bomba do coração.
A máquina de vida está ligada. O embrião só tem 22 dias e já mede 2 milímetros. Começa agora uma nova e espetacular metamorfose. 4 semanas recheadas de um monte de transformações vão modelar o nosso pequeno mamífero aquático. Recebendo via placenta alimentos e energia no corpo de sua mãe, o embrião toma lentamente a forma humana. A forma do rosto se esboça e se enriquece a partir de 2 bolotinhas escuras, que se tornarão os olhos. Olhos ainda desprovidos de pálpebras, mas já são olhos. O esboço de todos os órgãos prossegue. As cartilagens dos ossos, os músculos e os tendões se desenvolvem progressivamente. O embrião agora já tem 34 dias e mede 5 milímetros. Seu crescimento se acelera a tal ponto que a cada dia ele aumenta 1 milímetro. Enquanto os braços e pernas se desenham, a cauda se reduz pouco a pouco e dá lugar ao cóccix. Os orifícios da boca e das narinas se esculpem. A nuca se afina. O cérebro continua em paralelo sua fulgurante evolução e se prepara para ser o chefe da orquestra do conjunto das funções humanas. A miniatura de homem tem 44 dias. Mede 17 milímetros. Seus olhos se contornam com finas pálpebras protetoras. Os ossos de sua coluna se solidificam. Sua cabeça toma forma. Seu coração, seus vasos sanguíneos essenciais e a maioria de seus órgãos encontraram seu lugar definitivo e começam a funcionar. Com 60 dias, o embrião, que a partir de agora se chama feto, mede 3 centímetros e só pesa 11 gramas. Esta extraordinária metamorfose do segundo mês tem alguma coisa mágica. Aliás, os cientistas ainda não sabem de tudo. Mas certos fatores que regem essa metamorfose daqui para frente são conhecidos. Existem fenômenos que chamamos de indução recíproca. Quer dizer que para que uma célula possa se transformar, se dividir ativamente, se diferenciar para tomar uma característica particular, ela precisa ser estimulada por uma outra categoria de células. Por exemplo, se pegarmos o desenvolvimento da face, é preciso que as células que vêm do sistema nervoso, as células das cristas neurais, migrem e tenham então um deslocamento até o interior da região. E é só quando elas chegam ao nível da face que aparecerão os brotos da face. É um dos mecanismos, então. Migração e interação celular. O outro mecanismo que é cada vez mais importante atualmente para explicar as transformações morfológicas ao longo do desenvolvimento é o da apoptose. O que chamamos de apoptose é um mecanismo de ordem genética que faz com que uma dada célula tenha programado a sua morte, seu suicídio. E num dado momento, essa célula vai interromper o seu desenvolvimento, essa célula não se divide mais. Em embriologia, o que deixa de se dividir morre. É verdadeiro para todas as especialidades. Uma célula que não se divide vai morrer, vai envelhecer e morrer. Um exemplo bem clássico é o da aparição de sulcos nas extremidades dos membros. No início, não há mãos ou pés. Tem como se fosse um pé de pato, ou seja, uma espécie de complemento achatado. E é o mecanismo da apoptose que faz com que certas células se degenerem, interrompam seu desenvolvimento, e aí um sulco vai se formar, e assim os dedos das mãos e dos pés vão se individualizar. Esses diferentes aspectos morfológicos, que sejam as migrações celulares, as interações celulares ou a apoptose, esses mecanismos dependem de fatores genéticos.
E o último conhecimento que apareceu mais recentemente nas pesquisas feitas em embriologia é o fato de que os processos iniciais são processos genéticos que provêm de uma programação inicial, mas a célula deve ser sensibilizada a esses sinais, deve responder a esses sinais, e para que ela o faça, é preciso que ela tenha receptores específicos. É um pouquinho, se você quiser, como um hormônio que só age sobre uma célula secretora que possui o receptor correspondente ao hormônio. Da mesma forma, na embriologia, uma célula responde a um estímulo se ela tem o receptor que corresponde a esse estímulo. Tenho uma hora marcada com o Dr. Druckmann. Certo. É a primeira vez? É a primeira vez. Uma ficha. Vamos ver. Seu nome? Bárbara, eu estou muito ansiosa pelo meu primeiro ultrassom. Eu sonhei muito com você, meu bebê. Tenho pressa de te encontrar e, ao mesmo tempo, um pouco de medo do que vou sentir. É uma mistura de sensações. Tenho a vontade de te encontrar, já que eu nunca te vi. E, por outro lado, tenho a impressão de já te conhecer um pouquinho. Senhora Martino? A ultrassonografia foi uma revolução na aproximação dos pais com o feto. Uma verdadeira revolução, porque começamos a ver numa tela uma coisa que existia dentro da barriga. Quer dizer que, de repente, iluminamos a caverna uterina. É um lugar de penumbra que, desde milhares de anos, era tão misterioso e, de repente, nos anos 70, se pôde ver o feto vivendo. Eu passei 3 meses maravilhosos. Alguns enjoozinhos no segundo mês, mas nada demais. Então, teoricamente, a fecundação foi em 7 de dezembro, no início da gravidez. Eu sou tratadora de golfinhos, trabalho com golfinhos. Então, é verdade que mesmo se eu tomar cuidado, fizer menos coisas, assim mesmo eu fico em pé 8 horas por dia. Para mim é uma coisa que me deixa feliz e eu fico triste de não poder fazer. Mas se estiver tudo bem, não há razão para se privar disso. As pessoas vêm à ultrassonografia para ver o feto, mas é claro que é um exame médico. É um exame médico em que vamos procurar uma malformação. É isso que nós procuramos. E os pais vêm com aquela ambivalência. Eles vêm ao mesmo tempo dizer oi ao seu feto, vê-lo vivo, e ao mesmo tempo com aquele frio na barriga de que se descubra alguma anomalia. Então é um exame médico que pode ser uma festa de verdade. Felizmente, em 9 entre 10 casos não há problema. Então todo mundo se diverte em volta da tela e olha o feto se mexendo. É um prazer enorme. Mas pode ser também o problema da tecnologia. Olhe só isso aqui, o pequenino dançando. Ai, meu Deus. Olhe como ele está sentado. Aqui temos o narizinho. Ele é lindo. É lindo, não é? Uma ultrassonografia é um exame médico, antes de tudo, que é feito com uma máquina que envia uma emissão de ultrassons com uma frequência relativamente baixa e que permite analisar em uma tela o retorno das imagens ligado ao retorno dos ultrassons. E assim pode-se criar cortes do órgão que estudamos, seja o fígado, o seio ou, claro, nesse caso, o feto. Ou bien sûr, là, en ce qui nous concerne, le fœtus. Trabalhando no hospital Antoine Béclair de Clamart, Jean-Marc Levaillant faz parte dos pioneiros da ultrassonografia na França. Ele viu a técnica aparecer em 1974 e participou de sua evolução ao longo das 3 últimas décadas. Está com a cabeça para baixo? Está com a cabeça embaixo, no lugar certinho. Está embaixo, mas não tão embaixo ainda. Está certo para a idade dele. Já dá para ver direitinho, não é? Dá para ver bem, não é? Na França, somos extremamente precisos. Fazemos um ultrassom por trimestre. O primeiro ultrassom é feito aos 2 meses e meio e permite somente ver se o feto tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, um coração, ver a posição da placenta e a quantidade de líquido amniótico. Esse ultrassom do primeiro trimestre também tem uma grande vantagem. É que ele permite medir o que conhecemos como a translucência nucal, ou seja, o edema, a quantidade de água que tem sob a pele do pescoço dos pequenos fetos dessa idade. E essa quantidade de água tem uma espessura de 1 a 2 milímetros. Acima de 3 milímetros, considera-se que há um aumento de risco de trissomia 21, de trissomia 18 e de trissomia
2013 e faz-se uma amniocentese, ou ao menos se propõe isso aos pais. Ele é inteligente, já coça a cabeça. Olha a mão, você pode contar os dedos. Ele está à vontade. A ultrassonografia, claro, não é um exame mágico que permite ver tudo. O ultrassom é uma evolução em relação aos últimos 20 anos. Permite ver um certo número de patologias e temos agora um certo número de itens que nos permitem examinar alguns elementos do cérebro, alguns elementos do coração, alguns elementos do abdômen, em particular o tubo digestivo e os rins. Mas é claro que não podemos ver todos os trissômicos, por exemplo, porque um monte de trissômicos nascem ainda na França, e não é falta de procurá-los. É simplesmente porque muitos trissômicos são como você e eu. Têm uma cabeça, 2 braços, 2 pernas e um coração que bate. Igualmente para as doenças genéticas, que às vezes aparecem lentamente. Não podemos vê-las dentro da barriga da mãe, mas também não as vemos no nascimento. Às vezes tem que se esperar 18 meses, 2 anos, 3 anos, para que uma doença genética apareça e dê sinais para o pediatra ou para os pais, que ficam bem preocupados nesse caso. O coração está normal. Que bom. Além disso, é bom lembrar que num feto, no 5º mês, por exemplo, que pesa 500 gramas, os órgãos são tão pequenos que certas anomalias do coração não podem ser vistas. Observamos as 4 cavidades, os 2 átrios e os 2 ventrículos, os septos, os 2 grandes vasos sanguíneos, a aorta, a artéria pulmonar e paramos por aí. Não se pode ver mais dentro de um coração. Só para dar uma comparação, parece com uma avelã em termos de tamanho. Para Bárbara e Manu, como para a maioria dos pais, esta primeira ultrassonografia foi um momento de pura magia. Ele disse oi pra gente. É o momento mais bonito. Acho que é um dos momentos mais bonitos da minha vida. Verdade? Ah, com certeza. Ah, é? É sim. Que bom. Agora temos ferramentas que permitem ao público, às pacientes e aos seus maridos pensar que a criança perfeita com que sonharam está garantida pelo exame. Mas não é essa a função da ultrassonografia, garantir a um casal um filho perfeito. A nossa função, nosso trabalho, é tentar detectar em um ser humano, em gestação, as anomalias incompatíveis com a vida. Então, nosso trabalho é um pouco de guardião de farol. Quer dizer, vamos tentar observar o que se passa dentro da mãe e tentar fazer com que não haja incidente ou acidente, para que o bebê nasça com boa saúde. Será esse um longínquo eco da felicidade de seus pais? Até agora quase inerte, eis que o futuro bebê de Bárbara e Manu começa a se mexer. São só uns tremores imperceptíveis, muito sutis para que sua mãe perceba. Então está tudo instalado. Os órgãos, já os vimos se desenvolver, se criar, se posicionar. É absolutamente fantástico. Mas não vamos esquecer que estamos falando de um embrião que mede 3 centímetros e pesa só alguns gramas, que certamente se mexe, mas vai se desenvolver até uma figura muito mais próxima do que conhecemos. E nessa metamorfose que continua, nesse crescimento que continua, tem um órgão essencial, característico da nossa espécie, que é o cérebro humano. E vamos penetrar no seu interior para entender esse funcionamento tão delicado, tão preciso e tão múltiplo. Graças ao desenvolvimento de seu cérebro e de todo o seu sistema nervoso, o bebê de Bárbara vai começar a se mexer. Mas esses movimentos só serão perceptíveis para sua mãe 2 meses mais tarde. A ligação entre a mãe e seu filho vai tomar um aspecto mais concreto, mais intenso. É bonito, não é? Em seguida, vamos assistir à eclosão dos sentidos do bebê. Através de seu universo uterino, quando e como ele vai começar a perceber os sons, os cheiros e os sabores, a voz de sua mãe. O que ele vai aprender do mundo exterior que lhe espera.
Veremos também como essas mudanças influirão na vida de Bárbara durante o segundo trimestre de gravidez.